E a partir do momento que nós entendemos que o mercado tinha um movimento diferente, nós entendemos que havia também uma oportunidade muito grande para trazer uma ferramenta diferente, de metodologias diferentes, de processos diferentes. E aí, com essa ideia em mãos, nós entendemos que o mercado estava exatamente solicitando algo que precisava ser diferente daquilo que estava sendo proposto ou daquilo que tinha disponível no mercado. Estudando, né, todas as possibilidades, nomes, aquilo que o mercado entregava, a gente percebeu algumas coisas que fazia sentido, né, para aquilo que a gente de fato estava propondo. E aí surgiu esse nome Kaizen. Fomos estudar um pouquinho sobre isso, percebemos que de fato era uma filosofia, e essa filosofia falou muito aquilo que a gente tinha como proposta. A Kaizen, ela era um sonho para mim, para o Sobral, para o Rafael, né, que esse sonho, né, se concretizou. Né, lá no início, acho que foi em 2018, a gente se encontrava na padaria. Né, então a gente se encontrava com a padaria, a gente tinha algumas ideias, o Sobral vinha com alguns papéis, desenhos. Viajava no né, e a gente ia discutir como que a gente ia criar arquitetura, como é que a gente ia fazer ali a parte sistêmica do projeto. Nossa primeira reunião foi lá na minha casa, dentro da... Então assim, foi doloroso? Foi, mas foi muito bom, porque a gente sonhou com aquilo, a gente teve muito desafio, mas a gente conseguiu. Olá, seja bem-vindo a mais um KaizenCast, o podcast da Kaizen. Nesse episódio de hoje, iremos falar um pouco mais sobre a Kaizen, de forma geral. Vamos abordar alguns assuntos em específico, para vocês conhecerem um pouco melhor como funciona a nossa estrutura, a nossa cultura e outros assuntos demais. Olá, Ailton Sobral com vocês também, aqui junto com a Rafael Viana e Edipo Campos. E aí a ideia também é exatamente trazer um pouquinho de quem é a Kaizen, quem nós somos, como tudo isso nasceu, como essa ideia nasceu de Kaizen, como nós chegamos exatamente até essa junção de pessoas, de conhecimento e de propósito. Então a ideia principal é a gente trazer um pouquinho para vocês dessas informações, de fato, quem é a Kaizen. Então, como falei, meu nome é Ailton Sobral, já tenho mais de 20 anos no mercado aí, tanto de sistema como também na área de logística. E a partir do momento que nós entendemos que o mercado tinha um movimento diferente, nós entendemos que havia também uma oportunidade muito grande para trazer uma ferramenta diferente, de metodologias diferentes, de processos diferentes. E aí, com essa ideia em mãos, nós entendemos que o mercado estava exatamente solicitando algo que precisava ser diferente daquilo que estava sendo proposto ou daquilo que tinha disponível no mercado. E aí, com essa junção de pessoas, junção de conhecimento, iniciamos a Kaizen em 2018 com uma empresa pequena, né, de fato, até porque todo começo começa de fato pequeno, e a partir do momento que começamos a crescer a nível de processos, sistemas, pessoas, chegamos a um nível exatamente que a Kaizen está hoje, né, em 2025, já caminhando aí para o 8º ano de vida. Olá pessoal, aqui é o Edipo Campos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a cultura da Kaizen, os desafios que a gente vem enfrentando ao longo desses 7 anos, né? A nossa evolução profissional, a nossa evolução pessoal, e viremos contar um pouco sobre os desafios que a gente vem enfrentando. Tem uma boa bagagem com desenvolvimento de software, tem 15 anos com experiência nessa área. Já tem 10 anos também que trabalho com a parte logística, com WMS, né? E a gente tem muita coisa legal aí para compartilhar com vocês. Bom, então o primeiro desafio que a gente enfrentou todo o início é exatamente definir, primeiramente, um nome, um propósito, um desafio naquilo que nós estamos inseridos. E aí o primeiro desafio, de fato, foi exatamente estabelecer qual é o nome que a gente colocaria para esse sonho, para esse desafio. E aí, estudando, né, todas as possibilidades, nomes, aquilo que o mercado entregava, a gente percebeu algumas coisas que fazia sentido, né, para aquilo que a gente de fato estava propondo. E aí surgiu esse nome Kaizen. Fomos estudar um pouquinho sobre isso, percebemos que de fato era uma filosofia, e essa filosofia falou muito aquilo que a gente tinha como proposta, uma evolução que de fato seria algo contínuo. E Kaizen nada mais do que isso, é uma evolução contínua, algo que precisa constantemente ser modificado para melhor. E a proposta da Kaizen, de fato, a nível de mercado, é trazer isso. A gente fala muito, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre cultura, mas é tentar trazer essa cultura interna para que eles entendam que sempre há uma possibilidade de melhora e aplicar essa melhoria também naquilo que nós fazemos, seja como produto, seja como serviço.
E aí a gente perceber isso também, até porque nós temos visto isso nos nossos clientes, esse nível de evolução. É um cliente que começa com poucos processos, pouco controle e começa a trazer novidades para dentro da sua empresa, né, com a operação sendo evoluída. Então nós entendemos naquele momento que fazia muito sentido esse nome. Então é aquilo que de fato nós temos como filosofia de empresa. É uma evolução contínua, algo que constantemente está mudando para melhor. E a Kaizen também, ela é aplicada na logística, né? É uma metodologia que é aplicada na logística, né? E a gente já pegou esse gancho aí e já aplicou como Kaizen Solutions, né? Que são soluções Kaizen. Então são soluções que estão sempre em evolução de forma contínua, né? E para melhor. É isso aí. Então, nós entendemos isso, nós trouxemos isso para dentro do nosso contexto e aplicamos isso no nosso dia a dia. Nós temos essa preocupação. Nós temos essa preocupação de que algo precisa constantemente melhorar e, de fato, fazer sentido tanto para nós, como empresa que aplicamos isso, como também para os nossos clientes que recebem todo esse processo de evolução. Então, fez muito sentido para a gente e com certeza a gente está muito feliz com esse nome e que de alguma forma a gente brinca até internamente, né? Uhum. No dia que está fluindo as coisas muito bem, o pessoal interno brinca, fala, hoje está Kaizen. Então, ou seja, hoje está numa evolução, né, contínua e hoje está bem. Então, isso é muito bacana. Interessante também, Sobral, que o nome Kaizen, ele não se aplicou só na parte de software, não só de serviço e produto, mas da cultura na essência inteira da Kaizen, né? Como pessoa, como profissional. Né? Hoje a gente fala assim, ó, você precisa evoluir, você precisa ser Kaizen. Né? A gente precisa ser Kaizen como pessoa, como profissional, como produto, como atender o cliente, né? Como prestar um serviço. Né? Então isso, né, a gente coloca bem enraizado isso na nossa cultura, do nosso dia a dia. Né? Seja nos mínimos detalhes da limpeza, do nosso suporte, de falar com o cliente. Né? Então a gente está sempre procurando ser Kaizen todos os dias. É isso aí. Esse é o objetivo principal, exatamente com o nome, que é algo que realmente tem que estar dentro além das nossas raízes, né, do nosso processo do dia a dia, a gente está sempre tentando trazer algo novo, né, para os nossos clientes como um todo. Então, nada mais é do que um nome que faz parte exatamente de um processo de produção. Isso veio Segunda Guerra Mundial, e aí veio como origem japonesa dentro de um processo que eles entenderam que havia uma necessidade de evolução contínua. Então, o Kaizen fala muito sobre isso. Nada mais é evolução contínua, né? É o que nós estamos propondo cada dia mais. Isso aí. Até é importante ressaltar que normalmente quando a gente está fazendo algum trabalho comercial, né, juntamente com o cliente, a gente é muito questionado isso, né, Ailton? Os clientes vêm tentando validar com a gente até para conflitar, né? E aí, realmente, será que vocês entregam o que vocês prometem? E ser Kaizen é algo que entrou na essência. Então, muitas das vezes a pessoa vem de uma outra organização e a gente tem feito esse trabalho para poder mostrar como é feito o processo de evolução, como é feito tanto internamente dentro da Kaizen, porque como o próprio Edipo mencionou, a gente tem trabalhado para nós, como gestores, como diretores da organização, entregamos cada dia mais o nosso trabalho da melhor forma possível, quanto que a nossa equipe também execute isso na ponta. Uma das preocupações nossas, de forma geral, é com que principalmente a equipe comercial, a equipe de atendimento ao cliente, consiga transparecer isso, mostrar para o cliente o que realmente a gente tem vivido internamente. Agora, recentemente, eu fui até questionado por um cliente justamente sobre a questão da evolução, e ele até citou, falou assim, é uma evolução ou é uma involução? Como que é o processo da Kaizen de forma geral? Aí eu fui explicar contar a história da Kaizen, como que a Kaizen nasceu, como que surgiu. E que fique claro, né, que essa essência que a Kaizen tem tido. A gente tem vários clientes a nível nacional e o objetivo nosso é justamente fazer com que os nossos clientes, inclusive, promovam o que a Kaizen tem feito de trabalho de forma geral, a nível de entrega, como que desde o processo comercial até lá na ponta, a equipe de suporte que faz o trabalho, a gente está trabalhando para que cada dia mais seja melhor todo o nosso trabalho. É isso aí. Bom, e por trás daquilo que a gente entrega, né, daquilo que a gente propõe aí como processos, como tecnologia, naquilo que a gente fala que existe um tripé, né? Existem pessoas, processos e tecnologia. Então a gente tenta entrar exatamente nesse cenário, né, de pessoas, principalmente de tecnologia, para trazer aquilo que o mercado tem. Então o Edipo, né, como nós falamos no início, né, que é o responsável exatamente por toda essa arquitetura do Kaizen,
Eu sou responsável diretamente ali por pensar como produto, mas toda essa estrutura, essa infra-arquitetura que é feito dentro do sistema, como pensar, o que fazer, eu brinco muito com o Edipo, na verdade, que eu não quero nem saber como fazer. Eu tenho um desafio, eu falo assim, Edipo, isso aqui é seu. E ele vai correr atrás exatamente da melhor arquitetura, da melhor estrutura, da melhor linguagem, como fazer para me dar o resultado final, ou nesse caso, entregar o resultado final para nosso cliente. Então a gente fala que nós estamos muito olhando constantemente o mercado, aquilo que está se movimentando de tecnologia, seja equipamento, seja estrutura, o que fazer, como fazer e como de fato isso traz um resultado para o cliente. Porque um propósito final de tudo isso, né, até porque o Rafael é responsável pela parte comercial, é oferecer para os nossos clientes algo que de fato faz sentido para o mercado. Porque em algum momento, né, existem muitas coisinhas bonitinhas no mercado, mas a gente sempre pergunta, na verdade, propósito. Qual que é o propósito dessa entrega, dessa melhoria, dessa tecnologia, desse equipamento? Se tudo isso não fizer sentido num processo final que o cliente não consiga usar, a gente não tem isso como propósito. Então a gente fala muito que tudo aquilo que a gente tenta fazer, ele precisa ser de forma usável, né? Então vamos pensar numa palavra como essa. Algo que alguém consiga entregar e consiga usar de forma simples, prática, de uma forma amigável. Então esse é o nosso desafio diário, é alguém pensar, alguém criar isso e alguém vender isso. Então exatamente aqui estão os três responsáveis, né, por todo esse planejamento, essa arquitetura, né, de processos, daquilo que a gente pensa como mercado, a gente desenvolve para entregar e como a gente vende esse processo para nosso cliente na ponta. Pessoal, a gente sabe que é muito complicado a gente achar todas as soluções que a gente precisa em um único ecossistema, né? Seja de ERP, WMS, TMS, etc. E às vezes não consegue concentrar isso tudo numa empresa, né? Um ecossistema único. Às vezes você vai optar por um RPX, por um WMS Y, né? Outro TMS, força de venda, etc. E a Kaizen, ela foi muito bem planejada para isso, né? Como que a gente vai adaptar isso para qualquer ecossistema, adaptar isso para qualquer RP, integrando isso, né? qualquer RP, né? Porque a gente sabe que integrar vários sistemas gera um transtorno, né? Às vezes é um probleminha que impacta aqui, que impacta o RP, vice-versa, né? E a Kaizen, ela foi muito bem planejada, pensada para isso, né? Para a gente poder integrar com vários sistemas, não só o RP, mas a parte de TMS, outros sistemas também, e para questão de segurança, diminuir a questão de custo de infra e redução de máquina, né? Não trazer nenhum transtorno para o banco de dados, etc. Então a gente foi muito bem planejado para isso, né? Para a gente ter uma implantação fácil, uma integração fácil e rápido, né? Que às vezes o próprio consultor nosso consegue fazer essa integração, né? Hoje a gente não precisa ter alguém da parte técnica, um dev lá para poder codar e fazer uma integração, né? A gente fez uma integração muito flexível para que o próprio consultor ou o TI lá consegue fazer essa integração, tá, pessoal? Então a Kaizen, a gente sempre pensou muito bem para isso. Eu e o Ailton, a gente costuma atender muito, o Sobral mais olhando a parte técnica, né? Todo processo comercial, ele exige o processo comercial, negociação, e tem a parte técnica. Toda a parte técnica, quando não é mais complexo o processo operacional do cliente, eu trato, e quando entra alguma coisa que eu vejo que é a nível, cara, ó, pode ser que isso eu precise de um apoio do Ailton pra a gente avaliar se tiver uma customização ou algo do tipo. Eu costumo brincar assim que eu e o Ailton sonha, joga nas mãos do Ed e fala, meu querido, te vira. Se envolve. Se desenrola. E a gente tem tido uma sinergia muito boa nesse sentido, porque a gente tem entrado, né, Ailton, pro Ed, tipo, tudo que hoje é o que a gente tá tendo de novo no mercado. E eu sempre falo pro Ed, tipo, não é só ser algo bom. O cliente precisa bater o olho e identificar que aquilo ali é muito prático, muito fácil de usar. O Ed tem conseguido executar isso aí com a equipe dele de forma com muito louvor, né? Porque, assim, hoje é muito complexo a gente conseguir desenhar uma solução que ela seja extremamente intuitiva. E a Kaizen conseguiu fazer isso no mercado. Eu tenho recebido muitos elogios a nível de mercado, de forma geral, de pessoas, né, Ailton? Até falando pra gente. Falou, cara, o que vocês conseguiram construir até agora tá algo fora da curva. E a nossa preocupação é manter essa evolução. E quando a gente fala de evolução, aí eu já vou deixar a cargo do Ed, dele até contar um pouco das buchas que eu e o Ailton coloca na mão dele
ir lá e executar todo aquele trabalho, né? Então aí, Ed, até fala um pouquinho pra gente o que você tem vivido de desafio, né? Porque uma coisa é a gente sentar, rabiscar um papel, entregar na sua mão e falar assim, se vira. E muitas vezes aconteceu, né? Exatamente, Deus assim, isso num papel, eu falei assim, tipo, essa aqui é a ideia. E aí, em cima dessa ideia, você se virar para entregar um resultado. Exatamente, é isso que nos move, né? São desafios diários, né? E a gente conseguia atingir eles. Até pegando seu gancho aqui, questão de você falando de sonho, né? A Kaizen, ela era um sonho para mim, pro Sobral, pro Rafael, né? Que esse sonho, né, se concretizou. Lá no início, acho que foi em 2018, a gente se encontrava na padaria. Então a gente se encontrava na padaria, a gente tinha algumas ideias, o Sobral vinha com alguns papéis, desenhos. Viajava no E a gente ia discutir como que a gente ia criar arquitetura, como é que a gente ia fazer ali a parte sistêmica do projeto. Nossa primeira reunião foi lá na minha casa, dentro da... Então, assim, foi doloroso? Foi, mas foi muito bom, porque a gente sonhou com aquilo, a gente teve muito desafio, mas a gente conseguiu, né? A gente está conseguindo, cada dia a gente está evoluindo, né? A Kaizen está crescendo, a gente está conseguindo potencializar nossos clientes, né? Qual que é o principal objetivo da Kaizen? Diminuir, reduzir custo no operacional, né? E é uma realização muito grande minha, e acredito também de vocês, porque a gente está conseguindo potencializar esses clientes, a gente está conseguindo reduzir custo, né? Trazer muita tecnologia para essas empresas, né? Isso que é o bacana, né? E lá do primórdio não foi fácil, né? A gente teve problema de relacionamento, porque a gente não tinha expertise de ser empresário, né? Eu vim com uma bagagem de desenvolvimento de software, de logística, técnico, né? Sobral tinha muita bagagem em logística, de implantação, gestão de oferta, mercado. O Rafael é um cara que super comercial, é um cara que tá ali para poder vender o que tiver na mão dele, né? Louco para querer vender, e a gente não tinha o produto ainda, e querendo girar, né, o produto. Mas assim, foi muitos desafios, né? E graças a Deus a gente chegou até aqui, né? Tudo deu certo, né? Tem muita perspectiva que tudo vai melhorar. Tem muita coisa nova. Muita coisa nova. É muito desafiador dia após dia, né? O próprio crescimento traz esse desafio, né? Que é uma coisa, na verdade, você começar com um cliente. Agora, quando você começar com 150, 200 clientes, o desafio aumenta. E o bom que foi isso, né? A gente conseguir montar isso, trazer sua bagagem de gestão de oferta, de mercado, o que o mercado precisa, o que a gente precisa criar como produto para atender esse mercado, esse nicho de empresas que não tem essa solução pronta, né? E aí eu com a expertise todinha a parte de desenvolvimento de software, de arquitetura de software, como a gente criar um produto muito flexível para atender vários segmentos, né? Para a gente criar um produto que fosse fácil de implementar qualquer funcionalidade. Eu até brinco que a gente demorou muito tempo para construir uma base bem feita, né? Nosso primeiro cliente demorou quase um ano para chegar. Sim. A partir desse momento começou a chegar muitos clientes rápido. Mas assim, porque a base foi muito bem feita, né? A gente já pensou em todos os problemas que poderia acontecer. Já começamos desafiador, né? Porque era um cliente com mais de 150 usuários na época, né? Foi muito desafiador. Então o primeiro cliente já foi muito desafiador de montar uma estrutura para um processo pesado, para extremamente robusto, né? Para um processo robusto, e aí graças a Deus, né? Depois o bom é que os clientes que foram chegando menores, a gente já se beneficiava de tudo, né? Que a gente tinha feito. Isso foi legal. E tipo assim, a gente tem um produto em 2018 e hoje tem um produto em 2025. A gente vê a evolução do produto. Cada ano ele está com a cara nova, está com várias funcionalidades novas. Muito recurso novo. E hoje a gente atende vários segmentos, né, Rafael? Sim. De medicamento, hortifruti, peça, a gente não está atendendo ainda posto de gasolina. Porque o resto, meu querido, a gente está fazendo tudo. Desde a parte de alimento, de forma geral, até manipulação de perfilato de ferro, cara.
Que dia que a gente imaginou que a gente ia trabalhar nesse segmento? Um segmento extremamente complexo. Mas o interessante é que, na verdade, nós focamos também, né? A gente fala muito que a gente teve o privilégio, né? Depois na verdade, ou infelizmente ou felizmente, de não aceitar alguns desafios, né? De implantação de processos que não fazia sentido para a gente. Já rejeitamos. Então, se nós fôssemos olhar somente valor financeiro, nós iríamos aceitar porque lá atrás precisava. Chegou um momento, nós temos um mercado, então nós temos a intralogística, nosso processo é interno, é gestão de estoque, é gestão de processo, produtividade. Então, nossa preocupação, na verdade, foi muito focada. Então, nós não perdemos tempo em fazendo coisas simplesmente para ter o financeiro. Por fazer, né? Então, nós tínhamos um foco, né? Então, a própria intralogística é muito desafiadora, porque ela muda, né? Conforme o Ed comentou mesmo. Nós estamos em vários segmentos e cada segmento tem o seu desafio. Controle de lote, número de série, peso variável, controle em metro, e peça grande, pequena, kit, e uma série de situações que isso é desafiador todos os dias. Cada cliente que vem com um cenário desse, a gente pensa, olha, é um pouco melindroso, mas dá para fazer? Sim, nós temos expertise para isso. Então, o que é legal é exatamente isso, igual você comentou, né? A gente tem alguém que pensa no desafio que foi, né, trazido como um desafio. Olha, esse é o mercado que a gente quer trabalhar. E isso é a proposta que nós temos como produto e agora é contigo para desafiar isso. Ah, mas precisa colocar numa nuvem, no produto, na linguagem. Aí a gente brinca, né? O problema é seu. É você que vai assumir isso. Mas foi vendido, foi proposto e a gente entendeu que faz sentido. E o produto tem crescido exatamente com essas tendências, né? A gente, em algum momento, a gente vai falar isso de forma mais específica, a parte da IA, a parte de arquitetura, teste unitizado, uma coisa que em algum momento poxa, isso faz sentido? Faz muito sentido. Só que nós não tínhamos estrutura, né? Tamanho, produto. Então, hoje, tudo isso é muito bem arquitetado. Mas é um processo. Né? Como você comentou, nós começamos em 2018 com um produto pequeno, pensando em um cliente, mas eu sempre falo isso para o cliente, é uma base de um prédio de 50 andares construído lá atrás, uma casinha. Só que a base estava pronta e a gente foi crescendo a partir disso aí. Então hoje, como o Rafael falou, né, eu ainda tenho muito relato quanto a isso também, de clientes que reportam isso. Olha, é muito fácil, é muito prático. E essa é a proposta que a gente sempre teve. Eu não preciso desenhar um manual de NASA para explicar para o separador o que ele tem que fazer. Ficar no aplicativo, consultando. Não, ele não tem que fazer isso. Então ele ficou muito simples. Então essa simplicidade depende exatamente de experiências que nós vivemos ao longo desse período inteiro até chegar aqui. Então não é uma coisa que nós sonhamos e simplesmente chegou. Não, sonhou, mas juntou pessoas com capacidade. Então eu falo sempre muito isso, que Deus sempre foi gracioso com a gente. Deus continua sendo bom com a gente, porque na verdade juntou toda essa necessidade, um mercado, capacidade, um mercado que nos ajuda, porque nós temos exatamente parceiros que fazem isso constantemente, muitos parceiros, Rafael, comercialmente falando. Então nós temos muito trabalho que nós já fizemos mesmo antes de começar a Kaizen. Então eu falo que na verdade que a Kaizen começou há muitos anos atrás, quando nós iniciamos as nossas carreiras de forma individual. E aí cada um tem a sua bagagem que fez uma fusão e tudo isso deu uma explosão de possibilidades, que é o que a gente tem hoje como Kaizen. Né? E quando a gente fala sobre parceria, a gente vem muito naquele processo. A partir do momento que você está indicando, endossando alguém, a Kaizen tem essa responsabilidade muito grande com os parceiros de, cara, eu tô ali para poder entregar algo que realmente a gente vai dar conta de fazer. Já fui questionado várias vezes por cliente, mas você não faz isso? Eu falei, cara, a gente não faz. Eu prefiro te falar que eu não faço do que eu te prometer algo que... Eu falo para muito cliente, tem gente que vai assistir o podcast e vai até falar assim, realmente, Rafael, fala isso aí. Eu não sou vendedor, eu sou dono. Se eu prometer alguma coisa para você e eu não conseguir entregar, a primeira pessoa que você vai ligar é para mim. Antes que chegue em mim, antes que chegue no Ed. Então eu sou o primeiro cara a ser cobrado. Então eu falo pra todo mundo assim, cara, eu não vou te prometer alguma coisa que a gente não vai conseguir entregar. Quando a gente chega e identifica uma necessidade que a gente não atende, a primeira pessoa que eu ligo é pro Sobral. Sobral, aí quando o Sobral fala assim, coloca dificuldade, eu caio o telefone pro Ed. Ed, deixa eu te fazer uma pergunta. Dá pra fazer isso aqui? Aí o Ed, junto a cabeça dos dois, a gente coloca um negócio pra rodar e funciona, cara. Tem dado muito certo. A nível de evolução, se a gente for pôr o que a Kaizen evoluiu, eu já ouvi várias vezes o próprio Ed chegar de um processo de implantação, o Ailton falou, a gente tinha um WMS antes dessa implantação desse cliente, depois dessa implantação a gente tem outro. Porque assim, o nível de evolução era muito grande, né, Ailton? De uma implantação para outra, teve cliente que a gente praticamente desenhou uma estrutura que a gente não existia dentro do sistema. Muitas. Mas é algo que hoje eu paro e olho para trás. Eu até abri o sistema esses dias atrás, lá em casa, tava dando uma revisada em algumas coisas, eu falei assim,
Não sabia que tinha isso. Não sabia que tinha sabia isso. Que tinha isso. O Ed mandou soltando uma atualização esses dias no vídeo de demonstração lá. E a hora que eu abri, eu falei, cara, mas eu não me recordo disso aqui. Aí eu comecei a olhar. Apareceu isso aqui? Eu falei. Aí eu ia mandar mensagem, a Laís falou, não vai mandar mensagem pra eu ter essa hora. Tipo, era 11h30 da noite. Eu tava revisando uma coisa que eu inclusive ia falar no cliente que a gente visitou semana passada. Até dando uma revisada, que eu assisti toda a gravação das demonstrações dele pra poder falar, peraí, deixa eu ver se não teve nada de diferente que eu vou sentar e trocar ideia com esse cliente. E é o que eu paro pra poder analisar, cara. É muito simples, é muito didático. Se eu ouvir um cliente falar pra você, Rafa, eu coloquei o coletor na mão do cara. Ele nunca tinha mexido com isso na vida. Eu expliquei pra ele saiu sozinho. Separou a mercadoria todinha e voltou. E o cara não errou nada. Cara, qual processo operacional, qual sistema de mercado que hoje você entende que faz isso? Mas eu acho que é um desafio, na verdade, que a gente enfrenta todos os dias, né? Porque a gente fala, na verdade, que há uma rotatividade muito grande, né? Sim. Que é um turnover muito grande de operação logística, que há a dificuldade, na verdade, de estabelecer processos e seguir regra de processo, separar, conferir, modelo de separação, se é pesado, se é o produto bipado, se ele multiplica, se não multiplica. Então, existem os desafios que são diários e ele aumenta conforme os critérios, se é lote, se é peso variável, se é metro. Então, tudo isso cria-se um desafio muito legal. Por que eu falo exatamente legal? Porque eu brinco com os consultores, né? Eu falo, olha, zona de conforto não vai te trazer crescimento. Não. Então, esse desafio novo é aquilo que vai falar assim, cara, legal, dá para fazer? Dá para fazer. Tem muita coisa que os clientes perguntam, mas eu consigo fazer isso? Eu falo assim, cara, dá. Desde a integração dá para fazer, dá para criar um processo, dá para criar uma validação, dá para você criar um check-out, por exemplo, de volume, um check-out de volume no momento de mandar embarcar. Por quê? É o remédio conforme a dor. Se ele tem essa dificuldade, que é a intralogística desafio todos os dias, a gente consegue entregar isso conforme a necessidade. Então, esses desafios é muito legal, porque são legais esses desafios, porque a gente percebe que ele muda de cliente para cliente. Em algum momento, a gente tem algumas demonstrações que o cliente comenta de alguns assuntos e eu entro em outro assunto. Falo, olha, mas se você fazendo isso, dá esse problema. Aí ele para assim, você conhece minha operação? Eu falei, não, é porque alguns problemas são muito comuns. Eu já ouvi isso muito. Tem quantas implantações nas costas? Sim, muitas implantações. Então ele pergunta, tá, mas você conhece minha operação? Eu falei, não, mas se você fizer isso, você vai ter problema aqui, porque isso vai gerar isso. Ele falou, olha, eu tenho esse problema. Eu falei, ok, eu sei. Eu lembro, por exemplo, a gente pode falar aqui a questão da própria Poli, né, no início lá. E aí o gerente falou assim, olha, mas eu separo por etiqueta, eu colo, tal. Eu falei, olha, eu já fui entregador, né? Na minha adolescência lá, eu comecei como entregador. Eu falei, olha, se para mim chegasse um volume igualzinho ao outro, com 2 etiquetas, eu entrego qualquer um, eu só tiro a etiqueta. Tchau. E aí quando esse produto voltar para você, ele vai voltar sem etiqueta. Ele parou, ficou rindo e falou assim, meus produtos na devolução chegam sem etiqueta. Eu falei, tá vendo que não faz sentido o processo que você pensa, se você não faz sentido lá fora? Então, esses desafios é o que a gente tem. Aí a gente, inclusive, nesse cliente, nós propomos uma nova metodologia de trabalho, que ele teve redução na época de 25 pessoas. Sim. Então, a gente falou, olha, muda um processo, vai te dar mais segurança, mais velocidade e vai te garantir que está tudo certo. O que o motorista vai fazer na rua? Está dentro de um processo paletizado, sequenciado, né, por volume fracionado. Então, tudo isso é o desafio que a gente encontra diariamente. Meu processo é assim. Eu falei, meu amigo, não vi nada diferente daquilo que a gente resolve. Hoje, por exemplo, hoje de manhã nós falamos com outro cliente, que ele veio comentar nos assuntos, que é autopeça e tal, material de construção, na verdade. Aí ele falou, olha, você pode fazer assim, se você seguir a sequência. Ele falou assim, tá, é isso que eu preciso. Eu falei, ok, é porque nós vivemos isso muito, né, no dia a dia. Né? O próprio Ed, porque ele é desenvolvedor, mas o Ed já implantou muito o sistema, inclusive comigo. Né? Então a gente participou muito ação que eu falava, Ed, esse aqui é o desafio. Como? Separar de uma forma simples, conferir de uma forma simples, e ele tinha que se virar para achar como fazer aquilo, né? Embutir informação numa tela que está cheia de outras informações. Mas por que a gente achou interessante? Porque tem conceito em cima disso, existe um padrão que a gente faz isso. Eu lembro que no início as telas eram a mesma cores. Não, muda as cores. Para diferenciar a separação, conferência. Não, coloca som, porque o cara não viu o que mudou. Então a gente acabou trazendo, porque é o desafio diário da logística. Esse é o desafio que a gente vive constantemente dentro da logística. É a gestão de processo, gestão de produtividade. Quem é o melhor? Eu lembro de uma operação que nós fomos, inclusive era Kaizen, que ele falou, olha, esse operador ele não é legal. Eu falei assim, espera, vamos levantar números? E quando nós levantamos números, nós percebemos que o nível de
separação dele era mais próximo do 100% do que todos os outros. E eu falei, sabe por que os outros são rápidos? Porque eles entregam faltando. Esse cara aqui está sempre esperando um produto e correndo atrás de alguém para separar próximo. Aí eu falei assim, cara, calculando nos números dele, na produtividade dele, ele é melhor do que todos os outros. Ele falou, poxa, eu quase mandei o cara embora. Eu falei, pois é, então segura. Então, em algum momento, o sentimento não faz sentido, né? O operador que está passando na sua frente correndo, depois que ele sai da sua frente, ele para. Então, peraí, qual que é o número desse cara? Como é que ele separa? Como é que ele confere? O tempo médio? Então, tudo isso a gente pensa como os desafios que a gente tem diariamente. Em cada projeto, nada muda. A partir disso aí, você faz controle que jeito? Eu tenho esse agendamento de descarga numa planilha. Meu amigo, esquece. Vamos trazer isso para vocês de uma forma mais prática? Vamos colocar no sistema. Eu falo muito, né? Vamos sistematizar um processo que você faz fora, né, de uma aplicação. O sistema te traz isso como recurso para facilitar, entendeu? E eu acredito que isso é pessoas, processos e tecnologia. Então, nós queremos oferecer exatamente processo para definir o que vai fazer. Nós queremos exatamente trazer tecnologia para que facilite essa atividade. Agora, pessoas, a própria empresa que vai trabalhar para que isso aconteça, né? Porque aí também não há milagre. Nem quando vier robô, por exemplo, que não consegue suprir tudo isso. Mas, em algum momento, a gente consegue fazer aí essas duas partes do tripé. Eu acho que, talvez você não saiba, né? Mas assim, há 20 anos atrás, eu já fui estoquista. Então eu já fui da operação da logística. Aí vai soltando, vai soltando. As pérolas. Então, assim, por que o nosso produto é muito bom? Por que o nosso produto tem uma vivência? Umas telas, né? A parte ali visual bem interativa com os operadores. Porque a gente foi operador um dia. Viveu aquilo, né? O Ailton também veio da operação da logística, né? Eu também, o Rafael. Então, assim, a gente criou um produto, mas a gente sabe que vai impactar isso lá na ponta para o usuário. Né? Até a questão das cores das telas, ela tem uma importância, ela tem um significado. Os alertas, né? Por que uma tela de separação é verde? Por que a tela da conferência de recebimento é vermelha? Né? Porque dentro da logística você tem times com uniformes de cores diferentes. Porque você já sabe de qual departamento aquele operador é. Para de dar spoiler pra concorrência, velho. Para de ficar contando as coisas. Corta não, tô só zoando. Mas o legal é exatamente isso. É mostrar, na verdade, que nós não trouxemos uma bagagem de um livro que nós lemos, né? É de uma vida que vivemos. Não é do achismo, né? Não acho que vai ficar melhor, não. Peraí. Porque, e tem coisa, você sabe muito bem disso. Em algum momento a gente pensa num processo, a gente coloca esse processo para rodar e percebe, não ficou legal. Sim, várias vezes a gente deu um passo para trás. Opa, não ficou legal. Vamos refazer isso aqui porque vamos colocar num processo mais prático. Entendeu? Então a ferramenta, na verdade, é uma evolução daquilo que a gente entende como mercado, como viver no mercado e como a gente implanta constantemente. Precisamos evoluir para um processo melhor. E nós temos isso, né? Um modelo, e esse modelo não ficou melhor, eu preciso melhorar ele. E aí nós, de novo, né? Nós usamos Kaizen nisso. É um processo que não ficou bom, mas não ficou tão usual, a uma medida que eu mudo um passo até chegar num processo melhor. Parou? Não parou. Eu brinco isso com os clientes. Olha, vira um sistema, faz um go live, coloca um processo. Daqui 4, 5 meses, você avalia de novo e vai para um próximo processo. Então não dá para sair exatamente do zero e chegar a 300 por hora no caso em um segundo. Estabelece maturidade, estabelece um caminho até você chegar num nível que seja de fato interessante, entendeu? E o que está bem na essência da Kaizen, eu acredito que é a qualidade. Sim. Né? Então, assim, nossa preocupação, né, nesse processo. A gente preocupa com a qualidade na venda, no produto, na entrega, nos colaboradores que estão aqui interno, né? Então não tem assuntos assim top-down, não tem aquele trabalho que é estressante, tem que resolver tudo de última hora, é tudo muito bem planejado. Né? Várias vezes a gente já perdeu o projeto, ou a gente já recusou o projeto porque a gente viu que a gente não tinha talvez bagagem lá no início para suporte, para atender um cliente desse porte, né? Ou às vezes a implementação dessa melhoria no produto poderia danificar alguma parte, né? Então a gente foi muito sempre pé no chão, né? Quanto a isso, para sempre pensando na qualidade. Cara, a gente precisa ter qualidade, né? Porque a gente nunca pensou visando dinheiro, lucratividade. A gente sempre pensou, cara, vamos trabalhar bem. A gente está aqui todos os dias, a gente quer o bem-estar de todos, o nosso, né? E a gente vem trazendo isso com a nossa cultura, né? Então, dinheiro por dinheiro, qualquer um dá sistema, né, Sobral? Qualquer um dá sistema, né? Sem dar spoiler de novo, no caso também, quanto a isso. E eu até deixar assim um ensejo, vou até brincar assim, viu, Alex? Não é merchan, tá? Mas
analise muito bem a empresa que você está cotando para poder fazer a contratação de um WMS. Primeiro ponto, avaliar processo para uma implantação é algo fundamental, né, Ailton? Então, se a gente põe na ponta do lápis o que a Kaizen vem fazendo, não é instalar sistema, gente. Instalar sistema qualquer um instala. Eu vou pegar um estagiário aqui, não tô menosprezando a classe dos estagiários, tá? Que não tem experiência, colocar para poder instalar um WMS, dar um passo a passo pro cara lá, beleza. Agora, fazer com que a sua empresa tenha redução de custo operacional e os seus processos sejam muito bem desenhados, pouquíssimas empresas fazem isso. E a Kaizen eu garanto que faz isso. É uma preocupação que a gente tem, na verdade, para que isso aconteça desde um momento de fazer o entendimento de um projeto. Então, no momento que a gente, por exemplo, vai entender um projeto, entender as demandas do cliente, entender todas as dores, já é feito um primeiro diagnóstico e um desenho daquilo que está acontecendo. Então, a gente fala que todo projeto que, quando é feito a abertura de um projeto pelo comercial após a venda, já é feito, na verdade, um briefing anterior, todo um diagnóstico, alguns dados inicialmente já vai. Falando quem é o cliente, modelo, estrutura, tipo de produto, categoria. E, então, uma série de informações a gente coleta desde o momento de uma venda. Para que quando vá para um serviço, também ele já vai encaminhado, direcionado. E aí vem um consultor para isso. É feito todo um trabalho de cronograma de entrega, né? Se houver necessidade de melhoria, um ajuste é feito. Então, a gente tende a trabalhar esse processo para que não chegue do comercial para uma entrega, por exemplo, na área de serviço, simplesmente um projeto sem saber o que está acontecendo. Né? Um consultor não cair de paraquedas e tentar entender o projeto. Então, ele já vem desenhado para que também a implantação faça todo o trabalho de entendimento, de novo, faz todo um diagnóstico para verificar se todos os dados estão compatíveis. Posteriormente, ele desenha esse projeto para entrega. E o que é legal, por exemplo, que esse projeto pode ser de formas diferentes. O que é legal é a gente pensar exatamente isso, né? Eu lembro um último projeto que, inclusive, eu e o Ed, nós participamos. Nós viemos na estrada, isso era 900 quilômetros, por exemplo, 800 e poucos quilômetros. Do lado. E nós vínhamos pensando, e ele falava assim, cara, nós não podemos implantar dessa forma, senão nós vamos morrer, né, de cansaço. E isso ficou martelando na nossa cabeça, porque nós entendemos, cara, nós não podemos fazer um processo como nós fazíamos, né, no passado, de implantar tudo de uma vez e um processo atropelado, 200 pessoas na operação e uma operação parada por causa de um problema de abastecimento, por exemplo. Então, nós entendemos isso e começamos a criar modelos de implantação para isso. Então, hoje eu já consigo pensar em modelo por atividade, né? Fazer por etapa, recebimento, separação, conferência, depois gestão de estoque. Consigo pensar, na verdade, em modelos remotos, onde eu consigo implantar um recebimento remoto. Consigo pensar de várias formas um projeto como todo. Já uso um WMS, eu consigo trazer os dados logísticos dele e trabalhar a partir dali. Então, as posições. Exato. Então, a gente pensou exatamente em possibilidades de criar modelos que pudessem impactar menos o cliente, como o Rafael falou. O nosso cenário, nós temos um banco, por exemplo, que é código aberto. Lógico, o banco não é aberto, mas o código dele é um código aberto, onde o cliente não paga uma licença. Ele é um open source nesse sentido. Então, eu não vou cobrar. Então, já estou tentando reduzir um projeto para que ele tenha um menor custo possível, claro, como o Rafael falou. Uma coisa é preço e valor. A gente tem que fazer uma distinção disso, porque nós já ouvimos algumas vezes, mas fulano é mais barato. Falei assim, é preço? Cara, não é só preço. Eu tenho que te mostrar o que eu entrego como valor, como qualidade de entrega, acompanhamento, garantia. Não deu certo, vamos refazer. Né? Vamos de novo, não vamos de novo, até a gente fazer a entrega. Então a gente tem essa preocupação de qualidade naquilo que a gente entrega, né? Como o Edmo mesmo falou. Então, nesse cenário, aquilo que a gente faz, ele tem um valor. E eu quero olhar para o cliente e falar assim, fez sentido para você? Não fez sentido não, eu estou fazendo igual. Eu falo, olha, é melhor você tirar, porque talvez não faça sentido ter um custo a mais para falar que está, né, informatizado, modernizado. Não, eu quero que você tenha algum tipo de rendimento. Talvez melhora a capacidade produtiva, ou talvez reduz mão de obra, ou talvez traz mais demanda. A gente fala muito com isso, nós falamos até muito no Léo, né? O Léo da KLC, que foi um cliente para a gente que sempre foi muito referência, porque a gente sempre falou para ele, Léo, nós oramos para que todos os nossos clientes cresçam, isso é fato. Nós falamos, nós queremos que você cresça. Então, se você começa a 400 e hoje você está em muitos 1.000 metros quadrados, eu quero estar contigo. O mesmo sistema que começou fazendo expedição de poucos pedidos, é hoje que faz de muitos carregamentos. Pelo modelo de implantação, pelo modelo de entrega, pelo modelo do produto e pelas possibilidades. Né? A apresentação fala muito nisso. Né? Eu não quero te dar um caminho só, eu quero te dar possibilidade.
que amanhã você começa pequeno e vai crescendo. Como é que é o crescimento? Eu estou contigo. Eu já estou pensando, inclusive, no próximo passo contigo. Eu quero te dar o recurso de você analisar. Você quer ir para um WCS? Ok, eu estou pronto lá te esperando. Não tem problema quanto a isso. É importante ficar claro que todo cliente, quando ele passa por implantação de WMS, existem modelagens que são propostas pós-implantação, até por questão de evolução do cliente. O cliente ele não entra numa implantação de WMS, o cara que nunca vivenciou aquilo ali, e de cara ele já vai sair com automação de ponta a ponta na operação. Não, são processos. Isso é muito importante ficar claro, porque a gente é muito questionado no comercial. Mas você já não vai implantar o processo tal. Cara, lembre-se, a implantação de WMS é a mesma coisa de ter nascido um bebê, vamos dizer assim. O cara vai começar a engatinhar, logo na sequência ele vai começar a andar e aí depois ele vai correr. Um exemplo básico disso é o Leonardo da KLC. É o pessoal da Descamp, que eu vou citar nome de cliente, que é uma operação monstruosa. Quando a gente começou, a operação da Descamp era o quê? Tinha... Eu acho que num depósito não dava 1.200 metros quadrados. Era um terço do que é hoje. Um terço. Cara, é assustador você chegar na operação da Descamp hoje e ver... E vai aumentar mais, né? Então, assim, ver esse crescimento e o cliente entender a necessidade da modelagem, gente. Você ir lá e passar por um processo de implantação. E você entender que uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 1 ano, o processo operacional logístico ele precisa evoluir, ele precisa crescer, ele precisa de novas modelagens para poder separar mais rápido, para poder redução de custo, e dentre outros fatores, isso é extremamente importante. Agora, pouca gente, poucos donos de distribuição entendem essa necessidade. É interessante, só refazer o força aí que você, cliente, nosso cliente Kaizen, é interessante você pensar exatamente nisso, algo que a gente reforça, mas vamos de novo, a cada 6 meses, a cada 1 ano, você fazer um redesenho daquilo que você faz, porque aumentou a quantidade de pedidos, aumentou a quantidade, o mix de produto, você precisa pensar em novos modelos. Então eu comento muito o seguinte, a partir de 30% de um fracionado daquilo que você tem em expedição, é interessante pensar no novo modelo, porque o fracionado vai te gerar um certo tipo de trava no processo, porque ele se torna mais lento, abrir caixinhas, tirar unidade, mandar para um check-out, gerar embalagem. Então essa atividade ela precisa ser revista. Aquilo que você fazia há 5 anos atrás, ela não funciona para hoje. Aquilo que você fazia há 1 ano atrás, se você cresceu, se você tem uma expansão, ela precisa ser revista. A gente tem possibilidades. O mercado muda. O mercado tudo muda. Se a área comercial mudou a estratégia de venda, esse impacto ele vai chegar na logística. Eu tenho um amigo que, na verdade... O nosso produto também muda, né? Tudo muda. Tem coisas novas para poder oferecer. Um cliente, um amigo, na verdade, um amigo, né? Que ele me ligou semana passada e falou, Sobral, sabe aquele processo lá que a gente pensou lá atrás para trazer um fracionado antecipado? Opa, isso aqui me deu um volume absurdo no processo. Sabe aquele processo que eu separava o fracionado em um carregamento? Olha só, eu mudei para aquela atividade que você pediu e eu comecei agora a fazer separação fracionada por embalagem cliente. Cara, os motoristas falou, se voltar, eles não ficam comigo. Os motoristas que saíram e viram que eu mudei, eles conseguiram, inclusive, alguns até voltar. Entendeu? Por quê? Porque a gente fala que aquilo que você faz no momento não serve para daqui a 1 ano. Você precisa rever processo e redesenhar de fato. Acho que essa palavra foi muito cirúrgico, porque ele precisa pensar e redefinir, redesenhar toda a operação e pensar como que eu posso evoluir de novo. E aí, de novo, né? Como é que eu posso ser Kaizen, né? Eu acho que essa palavra é muito legal. Sim, eu não estou diretamente na área comercial, mas muitas empresas nos procuram querendo um WMS, né? E a gente não, de cara, a gente não vende um WMS, a gente chama para conversar. Vamos entender. Né? Senão, o que é a sua dor? O que você precisa? Qual que é a sua operação? Né? E às vezes acontece de algumas empresas, peraí, você não precisa de um WMS. Se eu colocar um WMS agora, ele vai travar a sua operação. Né? Porque às vezes ele não consegue entender ainda, é muito abstrato para ele o que é um WMS. E a Kaizen não vende só WMS. Só WMS. A gente tem um módulo de radiofrequência. Isso. Que é o nosso né? RF. Então, assim, por isso que é importante a gente saber ouvir o cliente, entender a dor dele, qual que é a perspectiva de colocar um WMS na operação dele, porque senão ele está achando que vai resolver o mundo de coisas que, na verdade, o WMS está em prol de outras coisas. E muitas empresas têm uma dificuldade ainda, elas assustam quando se fala sempre WMS, tem sempre aquela Pensa ideia que é algo do monstro. Né? O WMS, fala, calma,
Se pensar talvez naquilo que ele teve como vivência, o WMS travou porque era obrigado a fazer cada atividade, aí a gente começa a mostrar para ele, olha, você pode fazer, você é obrigado não, mas isso aqui vai te garantir um problema que você tem. De novo, né, o remédio conforme a dor. Se você tem um problema que o produto separado sempre sai errado, então coloca uma conferência. Tem um problema que esquece de mandar volume, então coloca uma conferência de embarque. Tem problema de um risco ainda, faz uma auditoria. Então é possível, é obrigatório? Não, mas você cria possibilidades. Então aquilo que é um monstro, coloca por etapas, faz devagarzinho, começa com RF, depois vai para um WMS, até você chegar num nível de maturidade melhor. Até como um gancho aqui, quando a gente fala desse contexto, para deixar claro, um cliente que a gente mencionou, você mencionou o Leonardo. O Leonardo foi um cliente que ele começou no RF, depois eu até pedi pro meu videomaker, coloca aqui, ó, o podcast do Leonardo, tá? Dele falando, explicando como que foi a questão de evolução. E lembre-se, cliente Kaizen que implanta o RF, para migrar o WMS, são alguns parâmetros que a gente habilita no sistema e o impacto é muito menor. Então o cliente praticamente passa a usar um WMS sem ter uma nova implantação. Sem ter uma implantação do zero, entendeu? A gente tem alguma remodelagem processual para poder ajustar e é algo muito mais simples. Muitas das vezes, em 1 ou 2 semanas, isso já tá rodando. E o cara já tá praticamente com a solução de WMS na estrutura embarcada para ele, entendeu? E eu acho interessante a forma que a gente adotou lá atrás, sobre a forma que a gente está implantando por módulo, né? Desses 250 operações que já tá rodando o Kaizen, não tem nenhum cliente que a gente deixou um dia sem faturar. Não, nunca. Nenhum cliente. Então, assim, teve algum cliente que implantou o Kaizen e ficou um dia sem faturar, 1 semana? Não tem relatos disso. Sim. Então, a forma que a gente adotou para poder implantar por módulo, a preocupação de ter menos impacto possível na implantação, de não precisar ter um inventário geral para poder fazer uma virada de sistema, de implantar um WMS, foi muito importante, né? E tudo isso com a nossa bagagem, expertise, né? De como migrar esses dados, como criar uma ferramenta para poder ter esse output de dados, né? Entre esses sistemas, né? Ecossistema, né? Sim. Que foi interessante, né? A gente então sempre preocupou de nunca parar a operação do cliente. Então é um ponto muito importante nosso. Quando o Ed fala a respeito desse processo de migração de dados, acontece de ter muito cliente que está vindo atrás da gente, né? O cara já utiliza uma solução, ela estagnou no mercado, não está evoluindo. Rafa, mas como que fica o processo de implantação? O Ailton até mencionou agora há pouco sobre o processo da gente não correr o risco de se matar de tanto trabalhar para fazer uma implantação do zero, né? Então hoje a gente faz essas implantações por processo, né? Por etapa, ali são 3 pilares, né? O processo de recebimento, expedição e a parte de inventário de forma geral. Gestão de estoque. Gestão de estoque de forma geral. E uma coisa que é importante ficar claro que a gente, diversos sistemas de mercado, empresas já procuraram a gente para tirar outros WMS que estão em andamento e a gente consegue fazer essa migração, trazendo segurança, trazendo inclusive as informações que estavam na estrutura dele atual para a nossa base, né? Então, assim, o cliente não perde histórico do que foi movimentado, de como que a gente tem essas movimentações de forma geral para ele, tá? É importante isso ficar claro. Um dos tópicos importantes que a gente tem identificado muito hoje no mercado é quando um cliente procura a gente para uma implantação, a falta da figura responsável, um Key User Leader, né, Ailton? Digamos ali, no processo de implementação. E a gente fala muito desse tópico de envolvimento de pessoas, processos, o Ailton até mencionou, né, agora há pouco, processo, pessoas e... Tecnologia. PPT. É o PPT do Sobral. PPT. E aí, o que acontece? Quando a gente vem batendo essa tecla, a gente tem sentido algumas dificuldades, né, no mercado, com alguns clientes. É um problema de mercado, gente. A mão de obra está escassa e normalmente você não encontra pessoas com... a pessoa já tem uma experiência naquilo ali. E o que eu costumo falar com quase todo cliente, eu não preciso que o cara tenha experiência, mas ele tem interesse em aprender e ele tem interesse em evoluir, tá? Então, esse processo de ter o envolvimento de uma pessoa chave no processo de implantação é muito importante.
Aí eu queria até abrir um gancho pro Ailton e o Edipo, sinalizar os impactos que isso tem tido, que a gente tem tido, né? De forma geral, a demora de um processo, de uma implantação, tipo, uma implantação que era pra gastar ali 3 meses, a gente tem implantação que já tem 2 anos, mas, é por conta da Kaizen? Não, não é por conta da Kaizen. É porque muitas das vezes não existem pessoas dedicadas para a implantação de um WMS. Eu tô falando que você tem que parar uma pessoa da sua operação para isso? Não. O objetivo é precisamos ter pessoas, seja com Kaizen ou seja com qualquer implantação de sistema, gente. Que isso fique muito claro. Pessoas específicas para tocar o projeto dentro do departamento que você for colocar para rodar. Isso aí. É porque geralmente quando a gente fala em sistema, existe alguém que vai estar com conhecimento centralizado, que é um consultor responsável por toda a atividade. Só que a gente fala que a gente não quer, na verdade, transformar nenhum cliente como um refém de Kaizen. Nós não queremos que esse cliente fique dependendo, nos ligue para perguntar como é que marca, como é que cadastra. Nós queremos exatamente que esse conhecimento seja transferido para alguém. Então, nada melhor do que você ter exatamente né? Na verdade, a gente brinca que é a questão da frase, né? Quem tem um, não tem nenhum. Sim. Então, de alguma forma, é interessante que você tenha pessoas que recebam todo esse conhecimento para que seja o suporte direto e imediato dentro do projeto. Então, alguns projetos acontecem o quê? Ou ele tem um e perde, ou ele não tem ninguém, ou ele não tem ou ele tem e constantemente muda. Então, esse impacto no projeto é o impacto que a gente tem de tempo. Qual é um tempo médio de implantação? 2 meses. Esse é um tempo médio. Mas na estatística, como tem os para cima e para baixo, né, os picos, nós temos projetos que já funcionou em menos de um mês, entre a venda e a implantação. Mas tem projetos que demoram aí 2 anos pela troca, mudança, estabilidade, instabilidade, mudança de diretoria e tudo isso vai postergando o projeto. Mas quanto mais o projeto fica na nossa carteira, principalmente carteira de implantação, isso tudo se torna meio que moroso, né? Nós queremos trazer novos clientes que sejam implantáveis, mas ao mesmo tempo a gente precisa entregar o que nós já temos como carteira. Então, tudo isso a nível de conhecimento, essas pessoas que a gente chama exatamente de os key user, ou gerente de projeto interno, ou responsável por todas as ações de implantação, elas precisam existir. Então, precisa ter essa consciência de que essa pessoa vai atrasar ou vai adiantar um projeto conforme a própria disposição dela, né? O que a gente pensa. E aí, o pós-implantação, inclusive, esse projeto, pensando como o projeto ele é feito a implantação, ele passa mais 30 dias num berçário, a nível de implantação, para que tenha um atendimento mais rápido. Após isso, ele vai, por exemplo, para um suporte, que está a responsabilidade do Edipo. E aí, ao mesmo tempo, ele precisa contar com essa pessoa para entender o que está acontecendo, como foi feito. Se nesse meio do caminho troca, no suporte ele vai ter que começar do zero, todo o processo. Está dando um erro aqui. Não, é o parâmetro marcado. Ele não está deixando eu fazer isso. Não, você configurou para isso. Mas como configura? Aonde configura? Quem configurou? Então você perde muito tempo, primeiro explicando, primeiro entendendo, para depois operacionalizar. E a cada erro ele volta, né? A cada possível erro que é identificado, ele volta. E aí, de novo, olha, a sua integração que você falou para fazer isso. Mas quem falou? Uma hora dessa não dá para saber mais quem falou, né? Não. Já passou o processo, já tem 2 meses rodando e tudo mais. Então, a gente precisa pensar muito nessa figura, que ele é muito importante para um projeto como um todo, entendeu? É verdade. A questão do Rafael falou aqui, a questão da mão de obra, né? O mercado está bem escasso, né? Essa parte da logística, falta muitas pessoas com conhecimento, com experiência, né? E por faltar tanta pessoa no mercado, a competitividade fica alta para essa mão de obra. E aí a gente viu que a rotatividade é alta. Sim. Né? Aí a gente starta um projeto de implantação numa empresa, desenha o projeto, né? Com aqueles key user, com o gestor de logística, etc., com aquelas pessoas. E aí daqui 2 meses já está outra equipe lá dentro. Justamente. E aí tem outro pensamento, outra mentalidade, tem que redesenhar o projeto. Quer mudar o projeto inteiro. Isso atrasa muito a implantação. Né? Porque, mas não é assim que funciona, assim vai dar tal problema. Então, assim, chega outra mentalidade para o projeto. Né? Isso pra gente é um dos maiores gargalos que tem, que faz atrasar muito a implantação. Né? E depois de um projeto já implantado, né, acompanhado pela equipe de implantação, pelo nosso GP, né, tem ali um momento de berçário. Sim. Esse momento de berçário a gente faz o pós-venda com o comercial, né, faz uma avaliação com a implantação do serviço prestado ali. Né, se tiver tudo ok, assim,
assunto nenhum com implantação. Sem pendência, né? Ele sai do processo de berçário e aí ele é liberado para o suporte. Né? Nesse momento tem uma apresentação que é feita ali, né? Quem são os key users, quem são as pessoas-chave dentro do cliente, né? Como que é o projeto dentro do cliente, qual o tipo de segmento, qual a configuração utilizada, etc. Né? Para que o próprio suporte saiba como atender esse cliente. Sim. Quem são as pessoas que vão ligar, acionar, né? Então a gente é muito preocupado com isso. E aí depois desse cliente já saindo do berçário de implantação, ele é liberado para o nosso suporte. Aí ele aciona o nosso chat, tem ali o portal do cliente que ele consegue visualizar todos os tickets que ele abriu, acompanhamento das melhorias, etc. Né? E aí segue o fluxo normal dentro da fábrica. Por isso que eu acho que é interessante, na verdade, a gente falar muito sobre que a gente pensa sempre nessa parte de tecnologia para tentar minimizar esses impactos. Porque a gente fala que em algum momento, se a logística fica parada ali 10 minutos, isso pode se transformar em quase 1 hora, a tua operação parada, a gente parando, cliente parado, cliente esperando, né? Cliente ali no balcão, 5 minutos é 5 horas. Então a gente tenta minimizar essa situação, por exemplo, pensando como suporte. Toda a situação, todo atendimento que é feito diretamente da ferramenta, ele aciona um suporte interno para que ele atenda. Toda demonstração que eu faço, inclusive eu faço de propósito, eu chamo alguém no chat. Falo, olha, aqui é nosso atendimento, para chamar. E dentro do nosso processo, mensalmente nós fazemos a mensuração de quanto tempo médio está sendo um atendimento. O último mês foi 7 segundos. 7 segundos. O mês retrasado foi 6 segundos. Não assustem, tá? Isso não é uma proposta comercial, tá? Em algum momento a gente tem esses números, nós usamos um sistema interno que faz esse processo de medição e a gente avaliou que a cada 7 segundos, no máximo 7 segundos, a cliente está te respondendo. Claro, pode haver o dia de pico, eu tenho uma demanda muito alta, né? Um final de mês, alguma coisa assim, pode acontecer. Mas a média de tempo em atendimento entre você chamar um chat dentro da ferramenta e, de fato, um consultor real, alguém físico, alguém, uma pessoa, não é um robozinho te dando opção A, B e C, é alguém físico te dando uma resposta, são 7 segundos. Então, para uma logística como toda, é um tempo muito, muito viável, né? Um tempo muito interessante de uma resposta. Alguém constantemente vai estar ali monitorando e te dando o suporte que é necessário. Então, isso é muito legal porque nós entendemos que havia uma tecnologia para isso, embutimos ela dentro da nossa estrutura de ferramenta e, consequentemente, nós temos isso hoje como um resultado, né? Não é nem resultado de sonho, não, é o que nós usamos hoje. Pode ser que um dia ainda melhore mais ainda, mas nesse momento são 7 segundos no atendimento. Temos 250 pessoas na operação. Não temos 250 suporte para atender mais de 200 projetos funcionando. Entendeu? São poucos, mas é o que nós precisamos e está funcionando muito bem para isso. Se precisar de novo, como o Kaizen evoluir, nós vamos evoluir, mas no momento ele está sendo muito viável quanto a isso. Né? Esse tempo médio de resposta que ele falou, você pode pegar o seu celular, acionar o WhatsApp, chamar alguém aqui para atendimento, e você vai ter um tempo médio de resposta de 7 segundos. Alguém vai estar te respondendo, te ajudando, tirando dúvida, tentando entender seu problema, né, para dar uma solução ali de forma definitiva. Isso aí. Essa questão da Kaizen, né, a gente olhou muito para dentro da Kaizen, né, porque a gente é uma fábrica de software, né, e como que a gente consegue aplicar essas melhores metodologias ágeis, né, a nossa linha de entrega, a nossa esteira de entrega, né, como que a parte de DevOps pode ajudar a nossa fábrica a reduzir a mão de obra, né, e deixar o processo mais fluido, mais automatizado, com mais qualidade, garantir, né, essa qualidade na ponta para o cliente, para o nosso produto, para que isso não gere nenhum tipo de problema na operação dele. Né, então isso foi muito bem pensado também. Né, como a gente desenvolver um produto, como que essa linha de entrega de versão vai chegar até o cliente de forma precisa e eficiente. Né? Hoje a Kaizen ela não tem controle, né, de várias versões. Né? Hoje a gente tem uma versão única para todos os clientes. Né? A gente não tem um projeto específico para cliente XPTO. Não, a gente tem um software só, a gente tem um código só que atende todos os segmentos, que atende todas as cadeias, né, que a gente atua. E a gente criou uma forma de ser muito flexível, né, muito bem funcional. Né, a parte de implementação de todas as melhorias, de correções de bugs, né, essa liberação de novas versões, que é as features, ela foi muito bem pensada, planejada e comparada até com essas Big Tech que tem no mercado. E aí, qualquer tipo de implementação entra no nosso sprint,
né? Essa implementação é feita, a implementação de teste, seja teste unitário, seja teste automatizado de tela, né? A gente usa algumas ferramentas para isso, porque a gente sabe que humanamente é impossível que teste todas as funcionalidades do sistema, porque tem muita coisa, muito parâmetro, é muita permissão, é muito segmento. A gente atende material de construção, medicamento, hortifruti, medicamento, atacarejo, tem de tudo. Então, papelaria, etc. Então, é muita coisa para você pensar, para você testar e para liberar uma versão e garantir que isso não vai gerar nenhum impacto para todos os segmentos. Então, desde lá no início, a gente vem implementando testes automatizados. O que é isso? É o próprio software ele testar ele mesmo, né? Então, ele mesmo vai testar todas as funcionalidades, se está tudo certo, se está dando divergência naquilo que está sendo esperado ou não. Após passar por esse processo de qualidade, né? Todas as funcionalidades estão sendo bem testadas, tudo aquilo está dando resultado conforme esperado, aí sim cai na linha de esteira de entrega, que é a implementação nova, né? Realizada ali a implementação de uma nova versão, isso é colocado na nuvem, né? E é notificado para o cliente para poder fazer essa atualização, seja de forma automática ou não, podendo ser pelo próprio cliente ou pode ser para o nosso suporte. Né? Então, assim, isso garante que toda implementação, seja de correção de bug ou seja uma implementação nova, né, qualquer liberação de nova feature, a gente sabe que todos os processos que foram mapeados estão sendo testados toda vez que aquilo está sendo liberado, né? E aí a gente tem várias etapas dentro dessa fábrica, desde a análise de requisito, né, a implementação do teste, a implementação da melhoria, né, testes automatizados, passa por um teste humano também. Eu ia falar exatamente isso. Depois passa do por um teste monetizado ainda também, vai para algum humano para fazer aqueles testes diferentes, né? Ser bem documentado, né, para que vai para a Universidade Kaizen, a gente lança vídeo dessa nova melhoria e depois sim a gente libera isso na versão a cada 3 meses. O que é interessante pensar, na verdade, igual você comentou aí, né? Eu acho que é legal, porque muitas situações, às vezes o cliente me liga do cenário que eu sei que está na Universidade Kaizen. E de alguma forma a gente precisa sempre valorizar muito isso, porque dá muito trabalho montar todo aquele material, formar tudo isso. Tudo, né? Então estruturar tudo isso dá muito trabalho. Então eu falo muito para cliente, cara, você precisa, valoriza para a gente o que a gente faz, consulta na Universidade Kaizen. Então, de alguma forma, nós vamos publicar isso de uma forma um pouco mais declarada isso, mas dentro da plataforma hoje, dentro do sistema hoje, nas versões mais novas, o próprio chat tem a opção de você consultar todo o material. Então, se você quiser consultar como é que funciona o abastecimento corretivo no Kaizen, o próprio chat tem uma IA, né? Uma IA que funciona, aonde ele pega todo o material de uma forma muito mais pedagógica e resume isso de uma forma que você consiga praticar. Então é interessante pensar que a Universidade Kaizen é tudo aquilo que eu tenho como material constantemente sendo atualizado. Melhoria, pacote, e lançou isso na Universidade Kaizen. Isso. Então quer saber o que o Kaizen tem de novidade? Entra na universidade, começa a acessar todo o material. E aí, você quer saber de forma resumida? Vai no chat. E aí ele faz esse resumão de uma pergunta mais específica, né? E não fica simplesmente olhando tela. Quer olhar a tela, ele te dá essa explicação. Quer ver o resumo? Vai no chat e aí ele faz esse resumo de uma forma mais lúdica, né? Mais pedagógica para você poder ser direcionado. Hoje a gente tem uma IA, né, a OpenAI, que ela é integrada 100% com a nossa Universidade Kaizen, né? Então, o que você perguntar para ela, ela vai ler todos os artigos que foram criados, né? Ela resume ali o material, dá um passo a passo e te dá a resposta. Então não é uma coisa engessada que vai pegar aquele arquivo e te entregar. Então ela entende o que você está perguntando, né? E tenta dar uma melhor resposta. E ela vai mais amigável, aprendendo, né? Ela vai aprendendo com o próprio usuário e também com os artigos que está soltando. Bacana. Então, e ela é preparada para responder somente o usuário. Então você pode perguntar qualquer coisa lá aleatória que não tem nada a ver com a logística ou com o Kaizen, ela não vai te responder. Ela não foi treinada para isso. O foco é dentro da operação do cliente. Isso. E dentro da Universidade Kaizen. O foco dessa parte, né? Um momento nós vamos falar sobre outras partes que está sendo envolvida aí como IA para trazer exatamente essa tecnologia de uma forma um pouco mais prática mesmo para a logística. Mas nesse momento essa da IA a nível de material, ela só olha para dentro da nossa universidade, faz uma resposta mais amigável e traz isso de uma forma muito mais simples, né?
Então, para facilitar a vida exatamente desse usuário que tem dúvida. Como é que funciona? Para que essa tela? Como é que configura um coletor? Você coloca lá o modelo e o coletor que você quer, ele traz um material completinho explicando para você como é que configura isso. Então, versão nova está aí liberada para você poder fazer isso e muito mais, que depois a gente faz um spoiler sobre essas novidades aí. Sim, que a gente já tem e nós estamos fazendo outras aí legais para você acompanhar. Então acompanha a gente aí. É isso, pessoal. E com essa chegada dessas IA também, a gente está aplicando muita IA dentro da fábrica. Não só para os nossos clientes, mas o que a gente consegue reduzir de mão de obra, consegue reduzir transtorno dentro da fábrica, consegue trazer de qualidade para o nosso produto, né? Sendo mais eficiente. Então a gente está aplicando muita coisa na IA, muita coisa da IA para dentro da fábrica. Não só a parte de código, mas a parte de documentação, a parte de análise de requisito, né? Desenhar fluxograma. Então tem muita coisa legal que a gente vai trazer aí no próximo episódio. É isso aí. Tá? A gente pensando como Kaizen, nós chegamos até agora, né, no 8º ano, nós estamos caminhando para o 8º ano. Sabemos que aquilo que nós já fizemos até agora não vai nos levar nos próximos 8 anos, por exemplo. Então a gente está tentando olhar mercado, estamos olhando exatamente, né, como o Ed falou, olhando tecnologia, o que há de novo, o que é possível fazer sem onerar custos para o nosso cliente na ponta final. E a gente fala muito também que os próprios, né, sistemas operacionais, daquilo que funcionava para uma máquina lá atrás, né, de um Pentium 1, 2, 3, não funciona hoje. Por quê? Porque os próprios sistemas, os recursos, as tecnologias, linguagem, vão começando a exigir muito desses equipamentos. Só que a gente está olhando exatamente como isso evolui de uma forma que não gere um impacto tão grande. Mudei versão, você precisa mudar todo o seu parque. E essa não é a preocupação. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos olhando como é que nós chegamos até agora, todo o aprendizado que nós trouxemos até agora, seja de gestão, né, como o Ed comentou no início, nas nossas deficiências que nós estamos evoluindo constantemente, mas ao mesmo tempo nós estamos olhando para um mercado, né? De novo, né? São 3 pessoas com visões diferentes aqui, que estão olhando para locais diferentes, tentando trazer isso para fazer uma fusão. Então, olhar mercado, olhar concorrência, fazer benchmark, fazendo avaliação até de preço, né? Por mais que a gente fala sempre isso, que nós não entramos para um leilão de preço quando a gente trabalha com produto, mas nós precisamos também ser dentro de um realista, né? Não faz sentido estabelecer valores sem pensar de fato, na verdade, que é um mercado que a gente quer trabalhar. Então, dentro do mercado que nós trabalhamos na intralogística, os preços que nós praticamos são baseados naquilo que nós entregamos e daquilo que nós pensamos como futuro. Então, por isso que eu até falei anteriormente, né? O cliente quer evoluir, eu já tenho que pensar que eu estou lá no próximo passo. Pode ter evoluções diferentes? Pode, normal. Eu tenho evoluções hoje, 2 linhas diferentes, né? Demandas que vem de cliente e aquilo que a gente pensa como inovação. Então, nós temos 2 caminhos nesse momento que nós estamos seguindo. Uma coisa que eu sei que o cliente vai pedir, mas ele não me pediu, mas eu sei que ele vai caminhar para isso. É igual nós comentamos, né? Algumas análises preditivas, evolutivas daquilo que a IA pode fazer, mas ao mesmo tempo ele quer fazer, sei lá, uma conferência numa balança. Ok, eu estou evoluindo para isso, mas ao mesmo tempo eu estou olhando para uma outra coisa que quando ele olhar, fala assim, eu preciso disso. Então a gente está trabalhando muito nesses 2 caminhos, né? Muitas parcerias que são interessantes, a gente falou muito sobre isso comercialmente falando, que nós temos hoje muitos parceiros a nível de mercado, pessoas que acreditam, né? Como o Rafael falou. Uma coisa é, se eu indico o Edipo, eu tenho que colocar, eu estou colocando meu nome no Edipo. Se ele não me entregar, no caso daquilo que ele faz, ele vai queimar ele e a mim. Então, quando os nossos parceiros nos indicam e quando nós indicamos parceiros, acompanhe aí que futuramente tem outros episódios que nós vamos vir com as parcerias que nós acreditamos como produtos de qualidade que fazem sentido. E aí vocês, nossos clientes, vão perceber exatamente isso. A gente entende que são parceiros que nos ajudam a fortalecer um nome que a gente quer manter. Né? A gente brincou que lá no início nós só tínhamos o nome. Né? Tínhamos um nome individual, era um CPF. Depois nós juntamos e se tornou um CNPJ. Mas nós tínhamos que manter o nosso nome, né? Como comercial, relacionamento, como produto, como tecnologia, como mercado, como serviço. Nós tínhamos simplesmente isso. Né? E graças a Deus temos conseguido fazer uma alavancagem para esse processo como todo. Tá? Interessante que eu vejo que a gente está sempre um passo à frente do cliente. A gente tem vários clientes e às vezes ele liga pra gente, Sobral, eu preciso controlar lote agora. Não é só marcar o parâmetro. Agora eu preciso controlar no sério. Não é só controlar o parâmetro. E
Agora eu preciso controlar o lote só no Kaizen. Não posso controlar o lote no RP. Tem essa possibilidade, viu, gente? Não, eu só quero separar. Eu queria antecipar. Eu quero só separar. Não quero separar, só quero conferir. É muito flexível. Quero separar e conferir embarque. Então, eu falo assim, tudo que a gente tem, o cliente pode escolher ou não o que ele quer fazer. Sim. Né? É muito interessante isso. Eu vejo que a gente dá muita possibilidade para a operação, né, do cliente. A gente está sempre um passo à frente. Isso. Eu queria ver a foto do produto aqui no coletor. Não, é só marcar aqui, é só importar. Né? Eu queria pesar por aqui, pelo coletor. Não, você vem cá e pesa e já envia para o RP. Justamente. Então a gente já está sempre um passo à frente. Né? A gente brinca muito que os clientes estão ainda na operação de papel. Porque só para deixar claro aqui, pessoal, a gente não trabalha com papel. Nada, zero papel. Impressão de identificação no processo final de envio, por exemplo. E aí, às vezes, o cliente ele quer sair do papel e ir para o computador. Mas por que computador, sendo que a gente já tem um coletor? Sim. A gente tem uma operação que não trabalha com computador, é 100% coletor. Porque a gente trabalha com convocações ativas, que não precisa ter alguém gerenciando ou disparando demandas para alguém executar. Então, automaticamente já temos um algoritmo que já define o que é prioridade, né? Como convocar para alguém executar, qual é o melhor perfil para qualquer operador para executar aquilo. Né? Então, automaticamente o sistema convoca alguém para executar, terminou, já tem outra demanda, acabou essa demanda desse departamento, eu já posso convocar para outro departamento, abastecimento, recebimento. Então, é tudo muito bem pensado para que o próprio sistema ele faça essa ordenação e convoque todas as tarefas para todo mundo. Né? Então não preciso ter um computador para alguém lá liberar o pedido, liberar o recebimento, gerar abastecimento manual. Por que não gerar esse abastecimento automático? Vendo a demanda e a capacidade. Né? Por que não eu saber o que é prioridade de pedido? Se tem uma carga atrasada, se eu vou priorizar ela. Se eu tenho uma demanda que vai expedir e eu não tenho a capacidade para atender de abastecimento, para que eu vou convocar ela agora? Né? Eu tenho que terminar meu abastecimento para depois convocar a minha expedição. Então, o sistema tem um algoritmo que é muito bem definido, muito bem sincronizado. Né? Tem uma harmonia ali das tarefas para destinar para cada operador. Então, a gente se preocupa muito nesse cenário, exatamente redução de custo, redução de tempo, melhoria da produtividade de fato, ganho dessa produtividade baseado exatamente em critérios de mensuração de produção, por peso, por ponto, por volume, por lado, por pedido. Isso dá para pensar uma série de possibilidades. E em cima disso aí é o que a gente propõe constantemente, né? Melhorias, processos, evoluções, pensando como mercado, exatamente trazer essas parcerias que fortalecem tudo aquilo que a gente entende como evolução de fato. E eu acho que é exatamente isso que nós pensamos constantemente sobre o Kaizen. E quando a gente fala de parceria, queria deixar claro aqui que se você hoje está em busca de um WMS, de uma solução para evolução, vamos olhar aqui, você não vai querer simplesmente um sistema para... Só quero colocar um WMS, não. Você quer uma solução que te ajude a escalar. Rafael, eu tenho uma operação pequena, fatura 500 mil, 1 milhão. Eu tenho a solução para você te ajudar no seu processo operacional logístico. Então, se você está em busca de um parceiro estratégico para te apoiar no seu crescimento logístico, pode contar com a Kaizen. Faça contato com a gente e já deixando aqui um insight para vocês. Eu vou deixar aqui todas as nossas redes sociais, a turminha do marketing vai fazer esse favorzinho pra gente de colocar as redes sociais aí para vocês poderem acompanhar na descrição do vídeo. E tá acompanhando a gente, porque a gente tá soltando vídeo praticamente toda semana, falando de processo, operação, mostrando o nosso dia a dia na estrutura, de forma geral, para que você consiga entender um pouquinho como que funciona o nosso ecossistema Kaizen. Beleza, pessoal? Quer evoluir? Kaizen está disponível com você, tá? Vamos evoluir junto.